Leitura Bíblica Anual, leitura de número 174, de 261, e hoje leremos Isaías capítulo 33, 34 e 35, e também 1 Coríntios capítulo 6. Isaías 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. À tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se apanha o pulgão. Como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 34. Chegai-vos, nações, para ouvir. E vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus,
Eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue. Está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros, com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino dos seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Ali também os abutres se juntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra como o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.